Um reparo que não vale a pena é exatamente o que a gente vai fazer nesse violão aqui. Headstock quebrado, lascado, pedaço faltando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. A travessa que vai embaixo da escala tá rachada, o tensor não tá funcionando. Por a travessa estar rachada, aqui no tampo, ó, você tem essa curva que faz, pedaço do binding faltando, moldura do circuito estragada, tá tudo zoado. Mas, com tudo isso, a gente vai deixar esse violão zerado, vai colocar tudo de melhor nele, porque a gente tem dois motivos e eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Vamos lá. Eu vou mexendo aqui, a gente vai trocando ideia e aí vocês vão entendendo melhor. Primeiro motivo pelo qual eu vou mexer nesse instrumento aqui é porque recentemente eu me propus a fazer conteúdo didático e gratuito. Então, tudo que eu vou fazer nesse instrumento aqui, eu vou tentar ensinar os processos, como eu faço. E eu digo tentar porque tem coisa que é difícil ensinar à distância, que precisa ser feito pessoalmente mesmo. Mas o que der para eu ensinar por internet, eu vou fazer para poder facilitar. E, Matheus, por que você está se propondo a fazer isso? Eu tenho visto muita carência de conteúdos um pouco mais não convencionais, sabe? Você vê conteúdo sobre colagem de cavalete, sobre todos os outros problemas aí que são mais convencionais, mas, por exemplo, um instrumento desse que tá com um pedaço de ferro segurando aqui, isso aqui é coisa que isso aqui é o que a Globo não mostra, né? A Globo não mostra isso aqui, você não vai ver em outro lugar. Então, para deixar o repertório de vocês mais vasto, para vocês se depararem com um instrumento como esse na bancada de vocês e não se assustarem, mas terem repertório para lidar com isso, eu tô me propondo aí a fazer esse conteúdo gratuito, na intenção mesmo de ensinar e mais nada. Não tem nenhuma intenção de lucrar com isso. Tanto que esse não é um violão de cliente, é um violão que eu ganhei. Eu ainda nem sei se eu vou ficar com ele depois dele ficar pronto, ou se, dependendo da repercussão, eu faço uma rifa para passar para vocês. Ou se eu abençoo a vida de alguém com esse violão também. É uma coisa que vai ser revelada ao longo dos dias aí. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. E outra coisa, o segundo motivo é porque esse violão ele foi uma resposta de oração para mim, acreditem ou não, e foi uma resposta meio didática, meio não, muito didática de Deus para mim. Que eu pedi para o Senhor um violão nos últimos dias. Mas você é luthier, você não faz instrumento? Faço, mas por uma série de contextos, eu tava sem violão, sem violão por aqui, e também tava sem tempo para me propor a fazer um projeto. E aí, conversando com Deus, eu falei, Senhor, queria um violão. E aí Deus me deu. E quando eu ganhei esse violão nesse estado, eu confesso que eu estranhei. E aí eu fiquei grato, porque tudo que a gente ganha é legal ganhar alguma coisa. Só que quando chegou em casa, eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, vamos lá, o que tá rolando? E aí foi quando o Senhor falou ao meu coração, esse violão era você. E aí o Senhor começou a me lembrar de quando Ele me chamou, do estado que eu tava, de quando Ele me salvou. E aí Ele foi falando ao meu coração, e aí eu me senti meio que, quase que na obrigação de fazer um conteúdo sobre esse violão, porque eu já fui esse cara aqui, todo quebrado, e talvez você também esteja passando por um período em que você também é esse cara aqui. E aí, eu vou fazer nele um simbolismo do que Deus fez e tem feito em mim, na minha vida, em todos esses anos, desde que Ele me chamou, e do que Ele pode fazer na sua também. E de quebra você vai aprender sobre luthieria. Então, assim, por mais que você talvez não seja cristão, fica aí, tá? Porque isso aqui também vai ser um conteúdo, vai ser mais um conteúdo profissional. Claro que vez ou outra eu vou passar pela minha fé, comentando com vocês, mas no geral aqui é um conteúdo educacional e profissional. Beleza? Vamos lá. O que a gente vai começar fazendo aqui é desmontando tudo, tá?
Não tem como eu correr ou queimar a etapa aqui. É desmontar. Esse headstock, ó, foi tentado colar. Isso aqui tá com cara de espuma expansiva. Tá frágil. Tá bem frágil. Ó. Pouco de fita crepe também. Tem cola instantânea também. Esse headstock, gente, eu não vou recuperar, tá? Até poderia tentar fazer toda uma geringonça aqui, mas ficaria muito feio. Então, como é um braço que não tem o corte padrão, não tem nada, eu vou descartar isso aqui e vou fazer um headstock novo para ele. Então, isso aqui eu posso descartar. Vocês viram aí que tinha chapinha de metal, parafuso de guarda-roupa, coisa tava feia nele. Ó, um pedacinho aqui também. A gente não vai mexer, fazer o reparo do headstock agora, tá? E por quê, Matheus? Porque primeiro eu vou resolver todos os problemas estruturais internos aqui. A gente tem um tensor que não está funcionando, então eu vou ter que remover essa escala, eu vou ter que remover esses trastes. Eu já vou aproveitar que eu vou remover esses trastes que são de uma qualidade bem duvidosa e eu vou colocar trastes novos e já vou aproveitar para colocar traste inox para fazer o nivelamento dessa escala e dar uma olhada, ó, em como ela tá cheia de marcas. Ó, não tá muito legal, bem arranhada, bem suja, riscos contra os veios. Então assim, talvez eu não vá trocar a escala, mas eu vou dar um bom talento nela aqui para deixar ela legal. Esse nut aqui vai virar um nut em osso, inclusive esse nut não é desse violão, dá para sentir as extremidades dele aqui sobressalente, então não é dele. Essa elétrica também eu vou trocar, a gente vai colocar um Fishman nele. E esse tensor eu vou trocar, muito provavelmente também. Então vamos começar desmontando. Quando eu falo desmontar, é tirar tudo, tá? E quando eu falo tirar tudo, eu falo até dos trastes. Nesse primeiro momento eu vou tirar a elétrica. Vamos por partes aí então. Pro nut eu gosto muito de usar o bloco de limar. Como assim? Eu encosto ele aqui, ó. E aí eu venho com o meu martelinho de nylon e vou dar umas pancadinhas, ó. Nut removido. Nutzinho em plástico. Cachorro. Vai para descarte. Esses trastes aqui, a gente tem vários métodos de remover eles, tá? Um dos métodos que eu sempre usei muito é do alicate turquês, né? Que você vem com ele aqui removendo devagarzinho. Outro jeito, vou ensinar para vocês aqui agora, porque esse do alicate provavelmente vocês já viram em vários lugares. Então eu vou ensinar um método não convencional, um método que eu aprendi com o meu grande professor Jadiel. Acho que já tem uns bons anos aí. Nem estava casado ainda, já pelo menos mais de 3 anos, com certeza eu tenho. Você posiciona o formão aqui, ó. O formão invertido, tá? Bem no cantinho do traste. A gente vai dar algumas pancadinhas e aí o formão ele vai suspendendo esse traste. E aí a gente vem dando essas pancadinhas por todo o corpo do traste e aí você tira ele. É muito fácil. É bem rápido também, não leva muito tempo. Vocês vão ver como é interessante fazer desse jeito aqui, ó. Ó, vi que a ponta do meu formão começou a entrar. Eu dou uma leve alavancadinha, tá? Então eu vou batendo e alavancando, batendo e alavancando, batendo e alavancando, até remover esse traste. Não repara esse fungo a fungo, eu tô recuperando de uma gripe ainda. Aqui em São Paulo teve um surto de influenza. Minha esposa pegou, eu peguei também, foi uma luta. Bati, alavanquei. Bati, alavanquei. Assim. Aí. Traste removido. Ó, vou mostrar pra vocês. A gente vê que tem as marcas do traste prensando a madeira, mas não lasca, tá? Isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar uma lixinha para um estilete aqui, mais fácil. Quando eu vier, ó, lixando, normalizando o aspecto aqui, ó, pode ver que já some tudo, porque a madeira não lascou.
É só as marcas de prensagem do próprio traste mesmo que fica ali. Então, para não pesar muito o celular, eu vou colocar um time-lapse. Vou terminar de remover esses trastes aqui. Vou fazer de uma forma diferente aqui agora, só para levantar uma hipótese com vocês, tá? Que é a possibilidade de, ao invés do formão invertido aqui, eu usar ele assim. Mateus, posso usar assim? Pode, tá? Pode. Porém, fazendo assim, você tem que ser um pouquinho mais malandro. Por que eu falo isso? Porque se você vier com ele assim e martelar errado, corre o risco de você arrancar uma lasca violenta da madeira aqui. Então, se você quiser fazer assim, você vai deitar esse formão o máximo possível e posicionar ele nessa junta entre o formão e o traste. No caso, entre o traste e a madeira aqui, né? Ó, bem nessa junta aqui, ó. É aqui que a gente quer o nosso formão, tá? Se você vier assim, você corre o risco de arrancar uma lasca da madeira aí. Então assim eu posso também. E aí nesse caso, você não vai alavancar assim, você vai alavancar com movimento lateral. Então, ó, bati aqui, ó. Ó, já levantei um pouco o traste. Não é girando muito, que você não quer marcar a madeira também. Só o suficiente para ir desencaixando ele aqui. E aí você remove o traste também. Mateus, qual que é o ideal? Não tem receita de bolo, tá? O que eu considero... Deixa eu voltar aqui. Não tem receita de bolo. O que eu considero ideal é que o luthier domine todas as técnicas e depois de dominar todas elas, ele escolha qual que satisfaz mais a forma de trabalho dele. A gente vê muito hoje o pessoal querendo receita de bolo. Ah, o jeito certo é assim, o jeito certo é assado. Gente, não tem jeito certo. O jeito certo é o jeito que o serviço fica pronto e o cliente fica satisfeito. O método que você usou, como que você fez, vai depender da escola que você veio. Vai depender da forma que você trabalha, qual forma que te apetece melhor. Eu vim de uma escola que começou na luthieria mais antiga. Eu aprendi com um cara que foi um dos primeiros luthiers do Brasil. E hoje eu já tento migrar um pouco mais para essa luthieria moderna. Eu tento conversar com as duas escolas, tá? Na luthieria pós-moderna mesmo, a gente vê que é uma galera bem metódica. É muito metódico. Ah, não funciona? Funciona. Funciona perfeitamente. Mas tem que tomar cuidado para não ficar preso à receita de bolo. Só funciona se for assim. Só dá certo se for com ferramenta tal. Você não pode ficar preso à ferramenta, tá? Por isso, inclusive, que eu estou mostrando aqui um método alternativo. Eu poderia fazer como eu sempre faço, com um alicatezinho? Poderia. Mas você tem que dominar todas as técnicas e aí depois disso é que você vai escolher qual que você vai usar. Até porque a luthieria é profissão, mas ela é arte também, tá? Se você ficar mecânico a ponto de perder o feeling, você já se perdeu no mercado que você está trabalhando. Cada instrumento é um instrumento, cada madeira reage de um jeito, cada traste de um material vai reagir de um jeito, vai ter o formão que vai estar mais amolado, o outro menos amolado. Então, assim, tudo é variável, tudo é variável. Não se prenda à receita de bolo, domine tudo, depois de dominar tudo, faça como quiser. A qualidade da instalação de trastes, ó. Esse aqui, 2 pancadinhas já soltou e nem tava encaixado direito, nem marcar a madeira não tava marcando mais. Último traste removido. Já vamos tirar aqui também os pinos desse cavalete. Essa elétrica aqui também eu vou tirar, tá? E assim, gente, desmontar é meio autoexplicativo, né? Não tem muito cerimônia.
O trampo mesmo é montar depois, mas desmontar é muito simples. Essa elétrica aqui, nem sei direito se eu vou reutilizar ela ou se eu vou guardar. Esses plugzinhos de jack, quando você tira, é sempre bom guardar. Em caso de cliente, para devolver para o cliente, para mostrar, para ter transparência do trabalho mesmo. A maioria dos clientes vai falar, deixa aí para quando você precisar. Raramente você vai precisar, mas vez ou outra pode acontecer. Então é interessante manter guardado. É o que eu vou fazer. Piezozinho aqui também, vou tirar, tá? Depois eu vou fazer um teste para ver se ele tá funcionando. Embora não pareça ter avaria nenhuma, provavelmente ele tá funcionando bem. Eu vou deixar ele separado ali, depois eu testo ele e mostro para vocês como testar também. Mas de toda forma, esse piezo aqui eu acho ele bem ruinzinho, tá? Eu prefiro de malha, não é o piezo que eu usaria em um projeto meu. Talvez em substituição o piezo de outro cliente que não quer fazer esse mini upgrade aí. Mas aí é gosto também. Sempre cuidado com as ferramentas, tá? Porque, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo o serviço em casa. É uma bancada bem reduzida. Então, eu tenho que tomar cuidado para não deixar uma ferramenta aqui, por exemplo, e aí na hora de reposicionar o violão, colocar em cima dela. Que aí vai marcar o instrumento do cliente. Isso aí é conduta do dia a dia que você não vê ninguém te ensinando, mas é fundamental. Por isso, inclusive, que eu deixei um pouco de usar gancho e estou usando aqui, ó, o imã de faca para poder colocar minhas ferramentas. Por quê? Porque ele deixa um pouco mais difícil da ferramenta cair no instrumento, por exemplo. Entendeu? Ele previne muito acidente. Então, assim, recomendo bastante. O gancho, às vezes, na desatenção ali, você pode acabar colocando de mau jeito e ele cai. Já o magnetismo, mesmo se você coloca errado, ele já puxa. Entendeu? Então já te previne de acidentes aí. Vamos tirar essa leve. Matheus, vai ter o processo todo nesse vídeo? Provavelmente não, tá? Vou postar em formato de série. E como vocês estão vendo, é um serviço que eu tô fazendo em casa, então eu vou levar um pouquinho mais de tempo. E como é um projeto que não é de cliente, não que eu vá querer demorar, a gente nunca quer demorar para fazer um serviço, mas eu vou levar o tempo que for necessário para deixar um instrumento legal, entendeu? Como aqui vai entrar verniz, vai entrar colagem, entrastamento, então até para que eu consiga discorrer os conteúdos com qualidade, eu vou precisar de um pouco de tempo a mais aí do que se eu fosse só fazer o serviço e entregar. Se eu fosse fazer sem gravar, provavelmente uma semana aí esse instrumento estava pronto. Mas como eu estou gravando, como tem tempo de edição e tudo mais, então já leva um pouquinho mais de tempo. Lembra um pouquinho a estrutura dos circuitos Fishman, tá? Até a moldura frágil, que é um defeito crônico deles, lembra um pouco. Não parece ser um circuito horrível nem incrível, só um equalizadorzinho padrão. E aqui é onde a gente começa a ver os problemas com mais clareza, tá? Desse ângulo aí, dá pra perceber, ó. Deixa eu posicionar mais assim, dá pra ver legal. Que o braço, ele faz uma curvatura aqui, né? Ele vem e ele entra pra dentro da boca. É um problema quase que crônico de instrumento de entrada. Mas no caso desse instrumento aqui, não é necessariamente um problema crônico dele, não, tá? Isso ocorreu aqui pela vista lateral, eu vou conseguir mostrar bem legal para vocês. Aqui dá para vocês verem bem. Eu vou até pegar a chave aqui por fora para mostrar, ó. Ó. O tamanho do espaço que tem entre a travessa e o tampo. E essa travessa, ela rachou, ó. Que ela continua para lá e essa metade aqui, ela tá coladinha certinho. Porém, essa metade aqui, ó, tá toda zoada. Então esse tampo, ele perdeu sustentação nessa parte aqui. Pode ver que essa travessa de trás aqui, ó, que sustentaria essa parte de fora, ó, ela também perdeu a cola, ela soltou. E é por isso, ó, quando eu aperto aqui, a frente da escala, ela automaticamente já sobe um pouco. Então aqui é porque a estrutura cedeu. No que a estrutura cedeu, a gente tem isso aqui, ó. Ele entrou para dentro aqui. Então, ó, quando a gente consertar isso aqui, ó, a estrutura por si só ela já vai começar a voltar. Claro que
Como eu vou descolar essa escala, ó, o friso também tá soltando. Como eu vou descolar essa escala, eu vou fazer um desempenho nela fora do braço também, para quando ela voltar, ela já voltar retinha e a gente ter um trabalho legal. Também vou fazer o reparo dessa parte aqui sem a escala, deixar ela reta, para a escala vir sobre uma base reta também e vir resolvendo o problema como um todo. Aqui agora é onde o serviço vai deixando de ficar bonitinho, tá? Eu vou até virar o instrumento para vocês terem um ângulo melhor aí de ver o crime que a gente vai cometer aqui. Falo crime brincando, porque na verdade é necessário, né? O único jeito de arrumar muitas vezes é primeiro quebrando. A gente vai remendando, remendando, remendando. Chega uma hora que não tem pra onde correr. Tem que arrancar tudo e fazer de novo. Talvez é o que Deus está tentando fazer com você, inclusive, tá? Não fica tentando se remendar, não. Às vezes é a hora de deixar o oleiro quebrar o vaso e fazer tudo de novo. Vou dar um zoom para vocês enxergarem bem. A gente vai começar a arrancar esse friso aqui. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Você vai pegar aqui um estilete, ó, uma lâmina. Essa lâmina minha já tá usada, mas ela ainda tem corte. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lima e eu vou passar nesse topo dela. Por quê? Porque eu quero uma lâmina cega, tá? Eu preciso que ela não tenha corte. Você vai entender o porquê. Tá bem cega. Ó, bem cega. Por quê? Se ela tiver corte, à medida que eu for separando o friso aqui, ela pode acabar começando a entrar na madeira e ir querendo cortar a madeira. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique, ó. Vou dar um zoom mais ali, ó. Ó. Só a lâmina entre o friso e a madeira, tá? Então, com ela desse jeito, eu vou vir forçando ela aos poucos. Você pode vir, eu não diria nem com o martelo, porque o martelo pode ser muito pesado, mas com alguma coisa um pouquinho mais leve, ó. Dando leves pancadas. Matheus, por que isso? Posso aquecer? Até pode, só que dependendo de como você for aquecer aqui, você pode acabar derretendo o friso. Se é, por exemplo, um abalone que você está trabalhando, o abalone ele é extremamente inflamável, então teria que ter muito cuidado para trabalhar com ele. Então, para mostrar um método que vai funcionar com qualquer material, apresentando menos risco, é com isso aqui que a gente vai trabalhar. E aí o lance aqui, ó, é calma. Luthieria, você fez com pressa, você perde o serviço. 90% das vezes. Então vem na tranquilidade, ó. Vem soltando. Entrou mais aqui. Trago para trás e repito. Isso porque a intenção é tirar inteiro para voltar ele para o lugar quando for voltar a escala também, tá? Ó, tem lugar que é mais difícil, tem lugar que é mais fácil. Ó, com muita calma tirei, sem grandes dificuldades, ó. Tirei um lado, vou tirar o outro. E agora a gente chega na hora delicada, que é a hora de remover essa escala aqui. E aí você tem vários jeitos, tá? Um jeito que eu já fiz muito era do calor direto na escala. Você pode usar soprador térmico, pode usar manta térmica e pode usar o ferro de passar. Eu prefiro usar o ferro de passar, mas aí é questão de gosto. Você tem a opção de umedecer a escala e deixar o ferro de passar aqui em cima da escala até ela aquecer e dissolver a cola. E você também pode fazer do jeito que eu vou fazer agora aqui e vou te mostrar. Você vai pegar aqui, ó, uma espátula e eu vou deixar ela encostada aqui para ela aquecer. Vou colocar a câmera para focar. Focou? Ó, espátula já bem quente, tá? Eu vou vir com ela. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vou focar.
a espátula vai entrar nessa área entre a escala e a madeira do braço, tá? Normalmente, isso vai estar, essa escala ela vai estar nessa linha aqui. Porém, acredito que uma questão até de controle de gastos, essa escala aqui ela começa mais acima, ó. É um fiapinho de escala em cima da madeira do próprio braço, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui com a minha espátula já bem aquecida. Não vou colocar a mão nela, pelo amor de Deus. E eu vou achar um ângulo de fazer ela entrar aqui. Com calma. O calor ele vai fazendo o seu trabalho. Então, ó, ela já entrou um pouco aqui. Eu vou fazendo esse movimento com ela para os lados, tá? Para ter superfície de contato entre o calor da espátula e a cola. Ó, a espátula começou a entrar legal. Vou tirar e aquecer de novo. Um adendo, vou colocar a laminazinha aqui, ó, para vocês virem até onde a espátula já entrou. Nesse primeiro momento ela já veio até aqui. À medida que ela for entrando aqui, quanto mais ela for entrando, mais rápido vai descolando, tá? Só nesse primeiro momento aqui que ela costuma demorar um pouco mais. Uma dica legal é, o mesmo processo que eu fiz com o estilete aqui, de deixar ele cego, eu fiz na espátula. Então, é uma espátula aqui. Eu quebrei as quinas dela com a lima, ó. Ela é redonda, não tem quina. E aqui também ela não é quadradona, cortante não, ela é arredondada também. Porque a gente não quer que a ferramenta entre, por exemplo, arrancando lascas da madeira do braço. E a gente também não quer que ela entre arrancando lascas da escala. Então a gente não quer uma ferramenta cortante nesse ponto aqui, tá? Eu já vi muita gente fazendo isso aqui com faca. E é legal também, a faca ela te dá um apoio sensacional para fazer isso aqui. Você pode dar uma marteladinha aqui também. Só que tem que tomar muito cuidado. A faca ela precisa estar bem cega para fazer isso aqui, para evitar acidentes. Então, minha espátula já aqueceu de novo. Tem alguns que aquecem até ela mudar de cor. Eu aqueço até me dar na telha mesmo. Não tem uma métrica não. Ó, e eu vou tentando trazer esse descolamento que eu já consegui desse lado aqui, eu vou tentando trazer ele para o outro lado. Então vou colocar a quina da minha espátula aqui e vou alavancando isso aqui para o outro lado para trazer essa descolagem para o outro lado. E aqui, ó, é mão firme, tá? Firma a mão aqui e a outra aqui e vem. Cuidado para não alavancar o suficiente para a espátula sair da madeira e vir na tua mão. Então, movimentos firmes, porém controlados. Espátula esfriou, volto para aquecer. Ó, cheguei num ponto aqui, ó, onde a minha espátula, ela já tem profundidade dos dois lados. Vou tirar ela aqui, colocar a pontinha, ó, e eu já consigo movimentar ela, ó, para ambos os lados, dentro dessa junta entre a escala e o braço. Aqui agora eu tô no ponto legal, onde eu consigo vir alavancando. Então, aqueci, venho desse lado, alavanco um pouco, avanço um pouco com a espátula. Vi que ela começou a esfriar, tiro ela aqui, aqueço, vou pro outro lado e vou fazendo esse processo. É o processo mais rápido? Não. Não vou dizer que é rápido porque não é. Mas é o que eu considero menos agressivo para a madeira. Porque dessa forma, o calor da espátula ele vem afetando somente a cola. Não tem transferência de calor da madeira para a cola. Entendeu? Então o calor da espátula aqui está prejudicando apenas a cola, está dissolvendo apenas a cola e mais nada. A gente não tem um calor suficiente para a madeira trabalhando, mas tem um calor localizado suficiente para descolar toda a cola que está aqui. Beleza? Escala removida sem agredir a madeira. A gente pode observar aqui o que fez a estrutura interna ceder. Eu coloquei a chave aqui, mas eu não girei para poder mostrar para vocês. Ó, aqui o tensor já afundou pra caramba. Ó. Aqui também a bala tá bem abaixo do que deveria.
A gente tem um tensor que está extremamente tensionado aqui, extremamente curvado. Então, caiu naquela da pessoa que tenta regular sem entender os outros princípios. As cordas estavam altas, provavelmente por uma questão de desnível aqui em relação a braço e cavalete, e a pessoa foi apertando o tensor, apertando, apertando. Quando fez isso, aí com o tempo soltou a estrutura interna, porque aí ele foi tensionando essa estrutura interna e foi afundando o tensor na madeira aqui, a madeira macia demais para braço. Aí a gente tem esse problemão aqui. Então aqui agora eu vou distensionar esse tensor, deixar ele reto, para poder suspender ele ali, ó, pela ponta. E a partir da ponta eu vou remover. A cavidade dele também não tá legal, tá? Como se, ó, aqui a gente já vê ele estralando. Se eu apertar aqui, ele já começa a soltar ali atrás. Então, eu vou apertar mais um pouco ele no sentido oposto, para levantar essa pontinha aqui mesmo. E agora eu vou apertar aqui com a chave também para alavancar a ponta de lá. E agora eu tenho acesso para colocar uma chave por aqui, ó, e alavancar ele para remover. Removendo esse tensor, antes de qualquer coisa, a gente tem bastante cola na cavidade do tensor, tá? Que não é legal. Mas o principal ponto é que a cavidade ela é muito funda para esse tensor. Ó, vou colocar a ponta aqui para vocês virem, ó. Vou apertar ele lá para dentro. Ó, onde que o tensor tava. Então ele não tava de fato atuando. Porque com esse tanto de folga numa cavidade como essa, quando você tensionava, ele simplesmente levantava a ponta dentro da folga e nada acontecia. No sentido oposto, ele entrava mais para a folga e nada acontecia. O único ponto onde ele estava de fato operando alguma coisa era nas pontas. E foi justamente na ponta aqui que ocasionou o problema que a gente vai resolver. Fora que o fato de que a usinagem tá torta, tá? Ó, não preciso nem colocar uma régua centralizadora para vocês verem que esse pedaço tá bem maior que esse. Então, resumindo, ó, é uma cavidade que veio fazendo isso, ó. Provavelmente eu vou fechar isso aqui, não tá legal, e vou reabrir essa cavidade, tá? Acho que vai ser o melhor caminho que a gente vai fazer aqui para poder recuperar esse braço do jeito certo. Então por hoje o nosso violão vai ficar assim. Pode ver que tem bastante trabalho pra gente aqui, bastante conteúdo. E aí fica pro próximo vídeo, acredito que na próxima semana. Aí eu tô gravando esse vídeo numa terça, provavelmente eu vou lançar ele numa quarta. Eu vou tentar padronizar isso, que eu acho que vai ficar legal. Beleza? Não esquece de comentar o que você achou, mandar para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. E é isso, tamo junto. Deixa aqui também o que você acha que eu deveria fazer desse violão. Se eu deveria ficar com ele, rifar, dar para o violão para alguém, enfim. Comenta aqui alguma coisa.